Olá, eu sou o Acílio, sejam bem-vindos às novidades do Ava Player na versão 5.6.0. Venho aqui falar sobre um assunto que é muitas vezes questionado, como se faz para colocar IDs de artista no Ava Player. Apesar desta questão já ter sido respondida muitas vezes, esta nova versão traz configurações a pensar exclusivamente em IDs de artista. Vou aqui explicar as melhorias, tentando fazer um enquadramento no que já existia nas versões anteriores. Eu de momento não tenho nenhum ID de artista que possa utilizar, por isso vou fingir que sou um artista e vou catalogar 5 músicas com o meu nome no artista. Vou aqui na gestão de música e vou mostrar aqui nas músicas, fazendo a pesquisa por Acílio, que tenho 5 músicas catalogadas, desde a música 1 até à música 5. Também coloquei as músicas no escalão Acílio para podermos utilizar mais à frente. Se formos aqui na gestão dos jingles, eu acabei de gravar 3 IDs de artista que vão ser utilizados para exemplificar. São eles o ID 1 Acílio, ID 2 Acílio, ID 3 Acílio para o tema Música 3. A primeira coisa que vou fazer é catalogar o ID 1 Acílio como sendo para o artista Acílio. Para isso vou entrar em modo edição aqui no lápis e vou escolher aqui a opção Grupo, vou pesquisar pelo artista Acílio e confirmar. A partir deste momento, este jingle está associado ao artista Acílio. Ou seja, só vai ser sorteado nas situações em que a música seguinte ou a música anterior é do artista Acílio. É aqui nesta opção do Fala do que nós podemos decidir se fala do seguinte, ou seja, da música seguinte, ou se fala da música anterior, ou se a fala serve a ambas as situações. Para tentar explicar de outra forma, vou a seguir exagerar propositadamente. Por exemplo, quando se está a gravar o jingle, é possível dizer coisas como eu sou o Acílio e a seguir vão ficar com a minha música. Ou por exemplo, acabaram de ouvir a minha música. Ou tão simples como eu sou o Acílio e estou aqui na vossa rádio, que tanto serve o anterior como serve o seguinte. Neste caso vou deixar apenas marcado para falar do seguinte, porque eu estou a exemplificar como se faz para colocar um ID de artista e nesta situação a música vem a seguir. Vou gravar na disquete, vou fazer exatamente a mesma coisa para o ID 2 Acílio, vou aqui escolher o grupo, escolho o Acílio, marco a opção seguinte e gravo na disquete. Vou fazer o mesmo para o ID 3 Acílio para o tema Música 3. Aqui a diferença é que em vez de escolher o artista Acílio, vou escolher o tema Música 3. Ou seja, estamos a catalogar um jingle que é para um dado tema e não para todos os temas de um dado artista. Carregando aqui no lápis, vou carregar na opção Música. Aqui aparece o ecrã de pesquisa, vou pesquisar por Acílio e vou neste caso escolher a música 3 porque nós temos um jingle que é feito especificamente para esta música 3. Vou dizer também que fala do seguinte e está feito. O que podemos observar aqui é que é possível fazer IDs para o artista ou IDs para o tema. É possível ter mais do que um ID catalogado para o mesmo artista e para o mesmo tema também. Eu posso até aqui afirmar que não existe um limite. Gostaria também de referir que para uma dada música, quando existe um ou mais IDs para o tema, estes têm sempre preferência sobre o ID ou os IDs de artista. Vou dar aqui um pulo no mapa da semana para tentarmos perceber quais os esquemas ou qual o esquema que está em uso. Neste caso é o esquema exemplo em todos os dias e todas as horas da semana. Sendo assim, vamos aqui na playlist nos esquemas, no esquema de exemplo, vamos carregar aqui no lápis para editar e nós podemos ver que temos aqui na posição 1 um jingle. Se olharmos aqui para esta coluna de tipo, temos 4 opções. Intemporal, fala do anterior, fala do seguinte, fala do anterior ou seguinte. Neste caso, tendo em conta que estamos a tentar exemplificar um ID de artista, nós queremos um jingle que fala da música que vem a seguir, ou seja, fala do seguinte. No género vou escolher uma ponta, ou seja, no fundo estamos a dizer que gostaríamos de ter aqui um jingle do género ponte que fale da seguinte. Desta forma estamos a dizer que se a música seguinte tiver um jingle que fale dela, ou seja, um ID de artista,
esse jingle vai ser colocado antes da música, senão sai um jingle do género ponte. Eu vou gravar aqui na disquete e agora a seguir vou gerar uma playlist para ver o que é que acontece. Portanto, vamos aqui, gerar playlist. Pode ser, por exemplo, para hoje às 24 horas. Vamos gerar. E, por exemplo, aqui, hoje às 17 horas, podemos ver que na posição 1 saiu uma ponte 5 e um artista Ricardo Sá. Ou seja, saiu uma música e saiu uma ponte que nada tem a ver com a música. Vou aqui no esquema fazer uma pequena alteração na posição 2 e vamos pedir uma música do escalão Acílio. E nós sabemos que tem lá aquelas 5 músicas que nós vimos no início deste vídeo. O que se pretende aqui é garantir que saia uma dessas 5 músicas. Vamos então gerar a playlist. Neste caso vou gerar apenas para as 17 horas para não estarmos aqui a perder tanto tempo. Confirmar. Ok, e se formos aqui refrescar, reparem que agora saiu a música 2 e saiu o ID de artista. O que aconteceu aqui é que saiu uma música do artista Acílio. Tendo em conta que existem IDs de artista disponíveis, ele simplesmente foi buscar um. Vou novamente fazer aqui uma pequena alteração no esquema. E aqui onde está género ponte, vou pedir um género, por exemplo, lasers. E vou continuar a dizer que quero uma música do artista Acílio. Vamos gerar a playlist. Gerar a playlist. Para o dia de hoje, só às 17. Confirmar. E se nós repararmos aqui, o que é que aconteceu? Temos um jingle Mundial Laser 07. Apesar de a música ser do artista Acílio, não temos um ID de artista para aquela música. Porquê? Porque nós nos esquemas dissemos que queríamos um género lasers. Como não temos nenhum jingle no género lasers para o artista Acílio, não saiu nenhum ID de artista. Até agora ainda não vimos nada de novo. Vou então falar sobre as novidades desta versão. Como podemos ver no exemplo anterior, apesar de existir uma música do artista Acílio, o ID de artista não foi sorteado porque estamos a pedir um jingle do género lasers. E o género lasers não tem lá nenhum ID de artista, porque eles estão no género pontes. Mas e se eu quiser que o meu ID de artista saia em qualquer lado independentemente do género? Isto dá para fazer replicando, ou seja, copiando os IDs de artistas por todas as pastas de géneros. Apesar de possível, dá muito trabalho. Então, vou demonstrar agora como esta versão vem simplificar este processo. Voltando de novo na gestão de jingles, vou editar este jingle ID Acílio e o que eu quero mostrar é que existe aqui uma nova opção que diz pode sair e tem 3 valores possíveis: sem respeitar o género, sem respeitar o escalão e sem pedido anterior / seguinte. A primeira opção, sem respeitar o género, é para resolver exatamente aquilo que nós estávamos a dizer. Apesar de no esquema estar pedido um género lasers e este género ser um género ponte, ele pode sair sem respeitar o género, ou seja, basta que o artista Acílio saia para que este jingle vá também sair. No caso do escalão, é para a situação em que nós temos, por exemplo, aqui um escalão marcado no jingle e também podemos fazer a opção se pode sair sem respeitar o escalão, ou seja, apesar de eu estar a pedir ou a forçar um escalão no esquema, ele vai sair mesmo sem respeitar esse escalão. A opção sem pedido de anterior / seguinte vem a resolver uma outra situação. Eu vou já mostrar mais daqui a pouco o que isto significa. Mas para já vamos aqui de novo na gestão de playlist. Vamos mandar gerar a playlist, por exemplo, para as 18 horas. Confirmar. Refrescar. E aqui está. Temos a música, uma música do artista Acílio, e temos aqui o nosso único ID de artista que estava disponível para sair em qualquer sítio. Apesar de estar a ser pedido um jingle do género lasers, o ID Acílio, que é do género pontes, foi sorteado. Isto foi possível porque nós marcámos o jingle para poder sair sem respeitar o género.
Vou agora responder à questão que mais vezes é colocada, que é possível sempre que sai uma música ter um ID de artista ou um ID de tema? Sem hesitar, a resposta é sim. No entanto, se pensarmos um bocadinho, estar constantemente a sair um ID de artista sempre que passa uma música ou um artista pode não ser uma coisa muito boa. É a esta situação que o Ava Player também vem dar resposta nesta versão. Se formos aqui nos jingles, no ID1 Acílio, por exemplo, vemos aqui uma nova opção e esta nova opção diz sem pedido de anterior ou seguinte. Um jingle poderá sair na playlist mesmo sem pedido de anterior ou seguinte nos esquemas. Voltando aqui aos nossos esquemas, no nosso esquema de exemplo, aqui na posição 1 vou mudar o tipo para intemporal. Qual é a diferença? É que agora com aquela opção que foi deixada no jingle, pode sair sem pedido de anterior ou seguinte. Caso saia uma música com ID de artista, o ID de artista tem a mesma probabilidade de sair que os lasers. Ou seja, o ID de artista não vai estar sempre a sair. Isto permite distribuir de uma forma automática os IDs de artista sem causar saturação. É claro que esta flexibilidade fica ao critério de cada um. É possível, por exemplo, deixar todos os jingles com fala do seguinte, e ao deixar os jingles desta forma, estamos a configurar que sempre que sai uma música, se existir um ID de artista disponível, ele sai garantidamente. O que quero destacar é que o Ava Player é flexível ao ponto de cada um configurar como bem entender. Para finalizar, gostaria de vir aqui novamente à gestão de jingles. Vou-me localizar aqui no ID Acílio 1, onde nós podemos ver que existem 3 novas opções. Pode sair sem respeitar o género, pode sair sem respeitar o escalão e pode sair sem pedido de anterior ou seguinte. O que eu quero mostrar aqui são os relatórios. Os relatórios também apresentam esta informação e as colunas são: pode sair sem respeitar género, pode sair sem respeitar escalão, pode sair sem pedido de anterior ou seguinte. Aqui não tenho nada de especial para falar, apenas que os relatórios foram evoluídos de acordo com estas novas funcionalidades. Não tenho muito mais a dizer sobre estas melhorias, apenas que estas novas funcionalidades não estão marcadas por defeito, mantendo a compatibilidade total com a versão anterior. O meu foco aqui foi falar sobre IDs de artista, mas acredito que ficou claro para todos que estas configurações permitem também outras aventuras. Obrigado por terem assistido até ao fim.